Bom dia, crianças. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Abra o livro na página 164. Vamos iniciar o capítulo 7. O capítulo 7, ele tem como tema origens e ideias sobre frações. Aqui, nesse início, ele nos mostra um quadro onde nós podemos observar vários idosos em um espaço muito legal, em um espaço bem diversificado. Aqui nós temos uma sala de leitura, artesanato e lazer, temos um restaurante aqui ao lado. Bem no meio tem uma árvore bem bonita, bem alta, que traz uma sombra bem legal. E nós temos uma mesa com um lanche, uma água de pote. O pote é um objeto bem antigo que era usado para refrescar e filtrar a água. Então, aqui nessa imagem nós temos vários idosos. E aí, vocês? Tem algum idoso aí na casa de vocês? Mas e para ser idoso, com quantos anos nós podemos considerar que a pessoa é idosa? Aqui embaixo, no Trocando Ideias, a primeira questão diz assim: para você, né? Quando uma pessoa é considerada idosa? Quando ela é considerada idosa? O que vocês acham? Geralmente idoso é o vovô, a vovó, né? Mas para ser idoso é importante a gente saber que é necessário a pessoa ter pelo menos 60 anos para poder ser considerado um idoso. Então vamos responder aqui eu trocando ideias, ó. Primeira questão. Coloquei assim. Primeira questão, pontinho. A pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos, ok? Vamos ver aqui a segunda questão. Você já ouviu falar em direitos dos idosos? Vocês já ouviram falar? E então, você já ouviu falar do direito dos idosos? Com certeza deve ter ouvido falar de alguns, né? Então, a partir dos 60 anos, né, já é considerado um idoso. E aí, esse idoso, ele já tem alguns direitos, né? Ele, por exemplo, se ele for um idoso que não pode se alimentar, né? Ele pode pedir pensão alimentar para em relação ao filho, ao neto, né? Ele tem esse direito. E também ele, em relação ao transporte público, né? O idoso, ele tem o direito à passagem, né? No ônibus, no coletivo, a passagem gratuita. Só que essa é uma lei municipal, né? Ele tem que observar se o município dele dar essa passagem gratuita a partir dos 60 anos, ou se é a partir dos 65. Cada município tem autonomia de dar esse benefício gratuito, né? E agora no ônibus interestadual, né? Ele tem 2 cadeiras, né? Tem direito a 2 cadeiras gratuita, mas se ele for comprar passagem e essa cadeira já estiver ocupada, né? Ele tem 50% de desconto na passagem que ele for comprar. O idoso. E também o idoso ele tem direito a meia entrada em espetáculos esportivos, cinema, casa de shows, né? Ele tem esse direito. E se for um idoso que não pode andar sozinho, ele precisa de um cuidador, esse acompanhante também tem desconto na entrada, né? E vários outros benefícios que o idoso tem
ele também tem o direito de ter os remédios gratuitos, né? E outras coisas também. Eu ouvi falar também de um tipo de loas, né? Que também pode dar um benefício. E cada 2 anos esse benefício é revisto, é feita uma investigação para ver se esse idoso necessita ainda desse dinheiro. Mas é um benefício que ele pode pedir, não é uma aposentadoria, mas é como se fosse. Ok? E se vocês souberem mais algum direito do idoso, vocês podem estar falando pra gente, tá aprendendo também, tá bom? É muito bom a gente aprender sobre os direitos dos idosos, né? Então, vocês podem colocar aqui na segunda questão a resposta. Então, eu coloquei aqui, né? Então, se você já ouviu falar, você responde aqui, né? Coloca sim. Se ainda não ouviu falar, coloca não. Mas você pode colocar aqui alguns direitos, né? De que o idoso tem. Eu coloquei aqui, olha, remédios gratuitos, meia entrada, bota aqui, em espetáculos, né? Como cinema, como eu disse, né? Eventos esportivos, passagens em coletivos, ônibus municipais, interestaduais e outras coisas, tá bom? Bom, aqui tá perguntando, você já foi a uma creche de idosos? Eu ainda não fui, né? Pretendo ir ainda, mas ainda não fui. Muitos idosos moram com seus parentes, né? Seus filhos, só que seus filhos trabalham muito, né? E geralmente esses idosos durante o dia eles vão visitar esses locais, ó, onde eles fazem leitura, encontram pessoas da mesma idade para conversar, fazem artesanato, crochê, flores, costura, né? E lancham, aqui, ó, por exemplo, aqui tem um restaurante, né? Fazem os lanches deles preferidos, né? Alguns fazem até curso de pintura, curso de cozinha, né? De fazer bolos, alguns tipos de comida. E aí, à noite, eles voltam para casa e se encontram de novo com seus filhos, seus parentes, seus netos. Assim, eles não ficam tão sozinhos, né? Aqui na quarta questão diz assim: de que outras maneiras é possível dividir o sanduíche da mesa em partes iguais? Desenhe sua ideia no caderno. Aqui eles pegaram o quadrado, né? E cortaram ao meio, né? Mas que outras maneiras? É reto, né? Mas está perguntando aqui que outras maneiras conseguem inserir esse corte, né? Será que é só horizontal e vertical? O que vocês acham? Olha, quando a gente pega um sanduíche, ele fez só um corte para ficar 2 partes. Mas será que é só assim mesmo? O que vocês acham? Tava tentando, mas eu não tinha conseguido. Agora eu consegui. Olha, por exemplo, eu cortei em 2 pedaços iguais, mas não foi de uma forma reta, assim, na vertical ou na horizontal. Olha, eu deixei uma sobrinha aqui em cima para esse lado, e esse lado também ficou com uma sobra pequena aqui, e essa parte maior. Então, foi uma maneira diferente de cortar o sanduíche, em 2 partes iguais, tá bom? Aí, tente cortar aí de uma outra parte. Por exemplo, você pode cortar aqui, tipo, fazendo um S aqui, ó. Pronto. E aí, cortou em 2 partes iguais. E aqui na quinta, eles estão tomando suco aqui, né? Então, olha só. O senhor Isael tomou 1/2 copo de suco, enquanto seu amigo tomou 1/5 de suco, né? Então, em sua opinião, qual dos dois tomou mais? Como aqui tem o número 5, dá para pensar que esse aqui tomou mais, né? Mas vamos ver a representação aqui, olha, em gráfico de fração, em formato de pizza, né? 1/2, 1/2, equivale a essa parte vermelha aqui que foi pintada, ou seja, a metade
metade do todo, né? E 1/5 que está aqui do lado, ó, equivale a essa parte verde aqui. É como se fosse o todo, fosse dividido em 5, e aí ele tomou só essa parte verde. Ele tomou só 1/5. Então, 1/5 é menos. Olha só. Se isso aqui é a jarra de suco, olhando de cima, tem toda essa quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos cheios de suco, ele tomou 1/5, ele tomou só essa partezinha aqui. Agora o outro, como se aqui fosse a jarra cheia de suco, ele tomou 1/2, ele tomou a metade todinha da jarra de suco. Então, quem tomou 1/2, tomou mais, né? Bebeu mais suco, porque bebeu praticamente a metade da jarra, tá bom?